Dando continuidade ao nosso evento, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a importância da APA pré-natal. Na verdade, o grande objetivo, o grande foco desse ponto é o cuidado com essa área de APA, porque ela representa o pulmão e o sangue de São Tomé. A água que a gente bebe aqui na cidade e na região do Cantagal toda vem de lá. E também a gente teve acesso a informações da Copasa, um pouco alarmantes sobre contaminação da água, contaminação das nascentes também, devido grande parte às fazendeiras, e também outras ações do ser humano. Então, a gente tem como objetivo principal aqui nesse ponto é o cuidado com essa região de manancial. Para poder ser feito, ter o cuidado e a gente ter noção de como cuidar a nossa água, a gente precisa urgentemente de um plano de manejo, que é um estudo social e ambiental profundo sobre essa região. Então a gente vai trazer agora o André, que é biólogo, que ele vai falar um pouquinho sobre essa parte, e sobre o fundo gestor para o problema poder atuar efetivamente na região da água propagada. Por favor, André. Boa noite a todos. Primeiramente queria agradecer o convite do grupo Tomé pela Água, todos pela água, e pedir me convidar para falar um pouco tecnicamente sobre a questão de São Tomé. Para me apresentar, meu nome é André Lavada. Eu sou engenheiro agrônomo e biólogo e trabalho nessa área de especialização em gestão e manejo ambiental na UFLA. Eu estou estudando também essa temática com desenvolvimento no mestrado de desenvolvimento sustentável e extensão na área de agroecologia, trabalhando também nessas questões ambientais, e hoje eu faço doutorado em agronomia, fiz tecnicamente trabalho com agroecologia e agricultura orgânica. Desenvolvo profissionalmente como engenheiro, trabalho na área de engenharia rural, muito ligado à questão ambiental também, e também na área de agroecologia. E importante também é a gente pegar uma cronologia. Eu sou gaúcho, eu estou aqui em São Tomé há 15 anos. Nesse tempo todo, digamos assim, há 10 anos eu estive envolvido com o Podemos. Na época a minha era presidente, depois eu fui presidente, depois veio o Luiz Almagro, presidente, hoje no início. Então, esse tempo todo eu participei do conselho e dizer que o que eu vou falar aqui não é nada novo. Tem uma vantagem. Todo esse que vai ser discutido aqui, a gente vai discutir dentro do conselho há mais de 10 anos. E o que falta realmente agora, o que é o objetivo realmente é a mobilização da população, para fazer com que realmente isso aconteça. Então, primeiramente, para a gente saber o que a gente está falando. Quando a gente fala em APA, a gente está falando de uma área de proteção ambiental. Então, tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é uma lei que classifica a APA por uma área geralmente extensa, com certo grau de ocupação humana, ou seja, a APA permite, é uma área de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, técnicos ou culturais, especialmente importante para
proteger a diversidade biológica, assim como disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Nesse caso, assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais é aqui o tema, a gente pode colocar a água nessa questão, proteger a diversidade biológica como um todo, né, a diversidade biológica como um todo, e principalmente, que é uma questão central para nós temos na água, disciplinar o processo de ocupação urbana dentro da água. E a gente vai ver se são os maiores problemas. Então, eu vou tentar ser bem breve nisso, não vou delongar muito algumas questões, a gente poderia estar falando muito tempo disso, mas Santo Tomé, a gente tem duas datas. Tem duas datas registradas. Uma chamada data do Catagal, que é uma data mais antiga, foi criada em 94, e uma data mais recente, chamada Ata São Tomé, foi decretada em 2013. Então, essas duas datas, está aí o perímetro delas, né? Em verde a área Ata do Cantagalo, em azul a Ata São Tomé. Tá? Porque tem duas, como isso aí é uma outra questão que eu acho que a gente posteriormente pode conversar. Né? Quais são os atributos que a Ata protege? Então, principalmente a Ata, eu vou referir mais a Ata São Tomé, principalmente. Mas, porque a Ata São Tomé foi a que fez mais estudos, né? Referente a ela. Então, a gente vai ter a Ata São Tomé, ela protege os recursos hídricos, é muito permitido. Ali é importante ter carga da cidade, a captação de água, ter grande número de moradores. A cobertura vegetal também é significativa ali da água, basicamente encerrado floresta. Os solos da região, ali são solos sensíveis, solos frágeis, né? E tem que ter essa. Não tem exploração agrícola, muitas vezes mais pecuária. Inscrições por pé, que a gente fala dentro da água, e paisagem, né? A recurso de paisagem do produto turístico, isso é toda a paisagem como um todo, e tudo destacar as cachoeiras. Então, aqui, isso seria um mapa. Basicamente, ali, as estrelas são as cachoeiras. Cachoeira da Lua, Cachoeira da Biose, Cachoeira do Flávio e a Paraíba. Ali são os locais onde tem essas placas na divisa da água. Você já deve ter passado pelas estradas e deve ter visto, né? Que iniciaram essa promessa. Em vez nós temos a área de floresta envelhecida, depois em laranja, marrom, nós vamos ter a área de cerrado, e aquela área branca são as ocupações urbanas e de agricultura de pastagem. Pega o filme. Então o pessoal fala também de plano de manejo. Então, uma APA, na realidade, ela existe, conseguiu um mecanismo de papel, né? Ela tem seus limites, mas para se tornar algo prático, realmente, que possa contribuir para os seus objetivos de preservação, ela necessita de um plano de manejo. O que seria o plano de manejo, então? Seria um documento técnico, mediante o qual os fundamentos dos objetivos gerais da cidade de conservação vai se estabelecer o seu planeamento e também com as normas que devem presidir o uso da área de manejo dos recursos naturais. Então você vai estabelecer, você vai dividir, né, a área em setores, cada setor você vai criar formas de manejo, naquele que tem manejo, de manejo, determinadas coisas. Deixa eu ver aqui um exemplo. O plano de manejo também deve apresentar informações sobre técnica, tem questões ambientais, grande parte das questões ambientais, estudos econômicos e sociais. Então, a população ela tem uma parte central nesse processo de gestão. E
ali, em azul nós temos uma represa, né? E aqui é difícil de ver, mas se vocês verem na legenda, são que zona de conservação, zona de urbanização. Aqueles verdes que são áreas de preservação. Cada setor da APA é dividido com as suas especificidades. Então, isso é um zoneamento. Então, a APA, envolve isso de uma maneira, ela vai ser zoneada, e nesse contexto ela vai ser identificar as áreas nossas que devem ser mais protegidas, as áreas que devem ter ocupação humana, assim como a agricultura e pecuária. O importante é a gente entender que há algo subordinado. Então, se a APA existe ali, é que já foi ali, a população já entendeu que ali tem recursos especiais que devem ser protegidos. Principalmente na área do São Tomé, você tem a questão da água. Né? Não só o uso, mas a questão de todas as cachoeiras, né, que gostam toda essa questão turística do município. E a fibra de implantação do mapa não garante sua implementação. Ou seja, a implantação do mapa, no papel, não significa que ela vai ter uma garantia prática de existir realmente como maneira de preservar os recursos naturais. Ou seja, o mero ato de criação legal não garante a legitimidade dos procedimentos das determinações. Então, a gente precisa atrelar a rigidez das normas jurídicas ao conjunto de ações de fiscalização e sensibilização da população local. Então, isso é uma coisa muito importante, de diferente das atividades de conservação, é que a unidade se defende a ocupação humana. Isso é uma questão totalmente fechada. Uma questão, a APA não, a APA tem população. E uma vez que ela tem população, o envolvimento da população com a APA é fundamental para poder exercer seu objetivo. E Barros fala, né? Fala que a população deve ser peça-chave do processo de consolidação da APA. Então a população tem que estar totalmente engajada no processo de tomada de decisão por parte do poder público. Por sua vez, não deve proceder de maneira autoritária, mas sim implementando metodologias participativas baseadas nos princípios legais. Então, a população vai participar de todo esse planejamento do plano de manejo da área. Tinha um mapa, mas assim, então agora eu falo um pouco sobre os impactos, os principais impactos negativos do meio ambiente da nossa cidade de São Tomé. Teve um laudo pericial que foi enviado pelo Ministério Público, até naquele, eu falei a parte do problema, nós recebemos esse serviço, e foi em 2013, e ele caminhou por toda a água, foi em 3 dias um laudo ambiental da água. Então, esse laudo existe, é um documento público, né? Qualquer pode ter acesso. Então, segundo esse laudo, os principais impactos na água são o parcelamento e o drenado do solo. Por isso, você vai lá, você vai ver que talvez seja o principal. Então, essa questão do parcelamento e o drenado, que é um dos objetivos, né, da criação da água, que é o drenado da ocupação humana, ele está causando um grande impacto. Por quê? Isso está totalmente relacionado à questão da água. A gente vê que no Cantagal começa a parcelar demais, começa a faltar água, já começa muito esgoto. Geralmente as fossas negras, tem excesso de esgoto, fossa negra, e fluxo de água nascente. É uma coisa que todo mundo sabe, brigas que a gente fala de já há muito tempo. Outra questão importante, impacto na água, é a exploração turística organizada. Isso não é novidade, a gente sabe, né? Já há bastante tempo disso, e a forma como ele está sendo conduzido para a exploratória, não é sustentável. E com isso, o laudo da consta, a gente pode apresentar também como um grande impacto na água, isso a contaminação das águas de ocupação negra. Teve o caso da escola, né,
de acordo com o laudo também que do Ministério Público, significa as situações fiscais, eu tirei lá mesmo, o laudo dele, que a ocupação da área através do parcelamento do solo é motivo de preocupação. Pelo fato de estar acontecendo desordenadamente, pela corrupção municipal e a existência do plano de manejo, do zoneamento da água, impossibilitando os objetivos da unidade, que é o final do processo de ocupação. Então, uma coisa é uma diferença do plano de manejo, acredita que um planejamento legal da ocupação na água e talvez evitasse essa ocupação regular por essa questão da água, a contaminação da água e a falta também de água da produção. E o fluido precisa organizar também na caracterização ambiental. A gente não vai focar muito nessa questão agora. E como que a atividade de planejamento? Então, nesse mesmo laudo, isso é especificamente diversos. Esse é o protocolo público regional, chefe regional do Carnaval. Eu participei muitos anos como ele fazia Rio Verde. Então, a gente tinha encontros mensais. E o Bergson era o que falava sempre, viabilismo fundo do meio ambiente, eu consigo deslocar verbas sem fundo do meio ambiente. Se não tiver um fundo do meio ambiente, eu não consigo. Isso também veio na orientação policial de 2013. O Ministério Público recomenda, através do período que eu fazer, recomenda ao município a criação de um fundo municipal de meio ambiente para a recepção de recursos provenientes do ICMS ecológico e de outras origens, visando aplicar em ações ambientais que beneficiem a gestão da água. Então, a gente não pode ter que ter dinheiro. Não é que tem dinheiro, não falta dinheiro para fazer tem dinheiro. Falta se organizar de uma maneira que você consiga captar esse recurso. Isso é interessante, porque você explica esse laudo de 2013. E aí eu tenho uma pergunta: existe fundo municipal de meio ambiente na São Tomé? Existe. A primeira lei de criação do fundo municipal de São Tomé foi em 2006. Mas, se buscar hoje está tudo na internet, se buscar na lei lá, a gente vai ter a primeira lei de criação do fundo de 2006. Em 2011, quando eu estava no final da minha gestão como presidente do governo, eu queria passar por tudo isso já reformular a lei. A questão da lei tinha que ser dolorida e tal, para poder realmente existir de fato esse conceito. Então a gente reformulou a lei, demorou, muitos vereadores até se lembrar, temos um ano talvez trabalhando nessa lei e o cara não está conseguindo não aprovar. Em 2011, reformulado. Só que ainda tudo só foi aberto na prática. Existe a lei perfeita, mas na prática, o fundo, uma conta, não existe. Não foi criado. Então, com isso, o município já perdeu e perde muitos recursos que poderiam ser investidos na melhoria da qualidade ambiental do município. Isso é um fato. Se a gente for pegar a lei lá de 2011, fala da gente, extensa, mas algumas questões básicas. Ela foi criada em 2009, regular em 2011, e se uma lei de 2006. Tá? O artigo 2 fala: o Fundo Municipal do Meio Ambiente tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento de ações que pela legislação nacional sustentável dos recursos naturais do município colabora para que os municípios, das presentes legislações, tenham adequada qualidade de vida através do meio ambiente logicamente equilibrado. Então, se a gente pegar a lei, vai ter que tudo que a gente quer, porque a gente vai tratar a lei. Só para ver a lei acontecer. Parágrafo do Fundo Municipal do Meio Ambiente possui caráter representativo, natureza está destinado a suporte financeiro a projetos de desenvolvimento sustentável, diretamente ligado à população. Então, tudo que a gente falar aqui já está na lei. A gente precisa colocar isso em prática. Artigo 3. Constitui recurso do Fundo Municipal. Da onde vem de onde pode vir o dinheiro do fundo? Isso aqui eu peguei só um exemplo, dotações orçamentárias, taxas de tarifas previstas em lei, créditos adicionais complementares, produtos de multas, impostos. Isso é uma coisa que acontece com uma empresa. Ela é uma multa, não que essa multa não vem para cá, você vai pagar em dia, vai para a família. Qualquer outro município da região pode ficar com esse recurso. A multa não vem. E produtos mais de
transferência dos recursos do semestre ecológico, só para a questão do semestre ecológico, mas eu já mais sobre isso. Foi uma vez, atualmente, hoje, o município ganha R$1.500 por mês por PA registrado, feito de semestre ecológico. Só que esse semestre ecológico é feito no bolo do município. Ele não é separado para gastos ambientais. Né? Uma vez dentro do fundo, esse dinheiro do semestre ecológico pode entrar direto na conta do fundo para ser utilizado na questão ambiental. E se hoje você tem 500, sem plano de manejo, se você fizer um plano de manejo, você consegue com certeza duplicar ou triplicar esse valor de mensal para poder estar sendo repassado para o município. Ou seja, é um investimento inicial para o plano de manejo, ele tem retorno, porque você já vai ganhar muito mais com isso. Só que transferência pelo semestre ecológico e transferência de recursos da União do Estado. E aqui, só para você entender um pouco qual seria, está na lei, os recursos que vão ser aplicados na prevenção podem ser utilizados. Os diários financiados de controle, fiscalização da defesa do ambiente, financiar planos e programas com diversas ações. Aqui a gente pode entrar a questão do plano de manejo, proteção, recuperação, conservação de recursos naturais do município. Isso é toda essa questão da migração. Poderia esse dinheiro entrar também para isso. Capacitação, aperfeiçoamento dos serviços urbanos e questões ambientais. Aqui eu quero destacar também a questão do pessoal da Brigada de Incêndio, né, que hoje está lá falando de incêndio. São realmente pessoal que na prática fala alguma coisa para o ambiente. São Tomé. Então, ou seja, pegar esse dinheiro e tentar melhorar a Brigada de Incêndio, estimular mais na prática, desenvolver projetos de capacitação, educação, sensibilização, ou seja, tudo que a gente quer, já tem uma lei que a gente pode, através desses fundos, captar recursos para poder trabalhar justamente o que a gente está reunindo hoje para fazer. Vamos mais além, então, falando dos recursos, então, está estabelecido na lei. Gestão e manejo de uma das unidades de conservação, a gente pega na desenvolvimento do turismo. Então, o turismo está totalmente atrelado nessa área. A gente tem que trabalhar junto. O ambiente deveria estar, não está só separado, o ambiente vai ter que ser uma coisa interdisciplinar e horizontal a todos os departamentos, seja de turismo, seja de saúde, de ambiente relacionado público. Então, tem uma visão mais clara, mais integrada, isso é fundamental. E outra coisa, apoio às resultados da concessão da Agenda 21. A Agenda 21 também ligada ao ambiente do plano. Então, isso é importante. Com isso, com esse fundo, podemos ter esses valores, a gente consegue ter mais poder de captação de recursos. E aí, o município tem poder de ação muito maior do que atualmente tem. E realmente, os repassos municipais, eles são realmente muito pequenos. O município, dependendo dos repasses que chegam, ele não consegue, ele tem que ter nada. Então, nessas questões, a gente vai poder dar mais flexibilidade ao município de poder estar investindo. Então, aqui eu encerro a apresentação, agradecer a presença. Quem quiser discutir isso, né, eu me coloco à disposição. E é isso. Boa noite, obrigado. Dando continuidade ao nosso evento, eu queria pedir uma salva de palmas aos guerreiros que estão combatendo os incêndios propositais causados pela ação humana da ignorância, porque eles estão aí há mais de uma semana nessa batalha, estão pagando um monte de fogo aí no peão,